É um prazer, meu aluno, tê-lo aí mais uma vez para uma aula. E o assunto de hoje será o quê? Equações e inequações exponenciais. Eu vou pegar logo por os exercícios, para você já entender logo como se utiliza ali nos exercícios das equações. Me ajuda? Ache a solução das equações. Primeira equação. Vamos para a equação 2 elevado a x igual a 8. Qual é a ideia da equação exponencial? Irei lhe explicar. É igualar as bases. Por quê? Porque depois que as bases estão iguais, o que eu posso fazer? Igualar os expoentes. E provavelmente ali em cima estará o quê? A variável que você quer achar. Quer ver? Acompanha comigo e analisa só. 2 elevado a x igual a 8. Quem é 8? 2 ao cubo. Igualei as bases. 2 e 2. Logo direto. X igual a 3. Matou a questão. Valeu? Claro, essa foi fácil. Vamos para um caso um pouquinho mais difícil. Olha aqui. 25 elevado a x mais 2 igual a 1 sobre 125. Só que você sabe que 25 e 125, esse aqui era 5 ao quadrado. E quem é 125? 5 ao cubo. Logo, meu querido, guarda. Lembra, já te ensinei em potência. 5 ao quadrado elevado a x mais 2. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Olha, multiplica o 2 vezes x e o 2 vezes 2. Vai ficar 5 elevado a 2x mais 4 igual a 5 elevado a quem? Menos 3. Por que menos 3? Para ele explicar. Porque 1 sobre 5 a terceira, recorda aí. Show. Sobe o expoente, 5 elevado a menos 3. E se 5 elevado a 2x mais 4 é igual a 5 a menos 3, o que eu passo a ter? O expoente aqui, 2x mais 4 igual a quem, hein? Menos 3. Passa 4 para lá, 2x igual a menos 7, x igual a menos 7,5. Valeu, não valeu? Excelente, matamos aqui mais um casozinho. Vamos aumentar o grau de dificuldade. 9 elevado a x igual a menos 27. Meu aluno, presta atenção agora, porque ali está uma das maiores maldades. O que, Rodrigo? Irei lhe explicar. 9 elevado a x é fácil. É 3 ao quadrado, isso tudo elevado a x. 27 também é fácil, 3 ao cubo. Mas se você analisar bem, não é 27 que está ali, é menos 27. E se é menos 27, olha o que vai acontecer. Me acompanha? 3 ao quadrado elevado a x igual a menos 3 ao cubo. Multiplicando, 3 elevado a 2x igual a menos 3 ao cubo. Opa! Cuidado! Por que cuidado? Independente de, essa base é 3, essa era menos 3. Sabe quando vai existir x? Nunca, porque as bases nunca serão iguais. Logo, esse símbolozinho daqui é não existe. Não existe o quê? X. Valeu ou não valeu, meu querido? Que doideira, cara! Quanto número junto! Vamos agora para mais um casozinho, para a gente entender melhor ainda essas equações. Vamos lá. Letra D. E nessa letra D, o que tem de aluno que vira para mim e fala assim, Rodrigo, olhando aquelas bases lá, 12 nonos e 9 16. Impossível. Como? Repete. É impossível. 12 sobre 9, 9 sobre 16. Nunca aquilo vai ficar igual. Para, meu aluno, do fundo do coração, eu sei que você sabe que 12 sobre 9 dá para simplificar ou não dá? Dá. E dá para simplificar por quanto, hein? Por 3. E, meu querido, se você cortar por 3, o 12 de cima vira o quê? 4. E o 9 de baixo vira quanto, hein? 3. Assim, você vai passar a ter 4 terços, não é? E quando você tiver 4 terços, do outro lado você vai ter um 16 e um 9. Dá para associar? Claro que dá. Está te pedindo para associar. Mas olha só como é que vai ficar isso aqui. Simplifiquei. 4 terços elevado a x mais 6 igual a quem? Aquele 9 vira 3 ao quadrado, o 16, 4 ao quadrado elevado a 2x menos 8. Isso tudo daqui não muda. Isso aqui muda? Muda. Fica 4 terços elevado a x mais 6 igual a 3 quartos elevado a quem? Lembra, pode levar ao quadrado e levar a tudo. 4x menos 16, só tem um problema. Essa base é 4 terços, essa base é 3 quartos. O que eu devo fazer? Olha bem, 4 terços permaneceu. Se eu vou inverter essa aqui, lembra, 1 sobre, inverte, troca o sinal do expoente. 4x menos 16 vira quem? Menos 4x mais 16. E aí sim, e aí você vai ter o que você mais quer. O que? As bases iguais. E quando as bases são iguais, é só correr para o abraço. Basta igualar quem, hein? Show de bola, os expoentes. E quando você iguala os expoentes, me ajuda aí.
passa a ter x mais 6 igual a quem, hein? Menos 4x mais 16. E aí, meu aluno, é só correr para o abraço. Passa menos 4x para cá, passa 6 para lá, trocando o sinal. 5x igual a 10, resultado final, hein? X igual a 2, acabou a questão. Valeu ou não valeu? Mais um exercício. Letra E, cuidado. Agora a gente vai piorar a situação. E quando chega ali, eu tenho que contar com a sua ajuda máxima. Lembra só uma coisa que eu quero que você guarde. 3 elevado a x mais 5. O que é 3 elevado a x mais 5? Observação. 3 elevado a quem? Todo expoente é x mais 5. É a mesma coisa do que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 5. Não entendi, Rodrigo. Vou lhe explicar. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 5, repete a base e o quê? Show, somos expoentes. Então, meu aluno, se eu posso ir, eu também posso voltar. Como assim posso voltar? Irei lhe mostrar aqui agora. E olha como é que fica essa dica daqui. 2 elevado a x mais 3 menos 2 elevado a x menos 1 igual a 240. Olha o que eu posso fazer. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Está vendo? Repete a base, somos expoentes, volta para cá. Menos, idêntico. Só que 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1 igual a 240. Só que quem é esse 2 a menos 1, hein? Lembra para mim? É 1 sobre 2. E se é 1 sobre 2, olha o que eu tenho. 2 elevado a x, esse termozinho daqui, eu vou chamar de quê? A. E quando eu chamo isso aqui de A, você passa a ter A vezes quanto? A vezes 8, que era aquele 2 ao cubo, menos A vezes 1 meio. Lembra? 2 a menos 1? 1 meio igual a 240. Continuando, MMC, 16A menos A igual a 480. Por acaso, 16A menos A vira quanto? 15A. E quando 15A é igual a 480, qual é o valor de A? A vai ser exatamente 32. Mas para, eu te pergunto, é A que eu quero achar? Não, eu queria achar o valor de quem? De x. Mas lembra, quem era esse Azinho? Era 2 elevado a x. E se 2 elevado a x é o Azinho. E o Azinho vale quanto que a gente achou? 32. Basta fazer o quê? Igualar. E quando você iguala, me ajuda aí. 2 elevado a x igual a 32. Qual vai ser a resposta? 2 elevado a x igual a 2 à quinta. X igual a 5. Acabou a questão. Valeu ou não valeu? Olha, a gente está aumentando o grau de dificuldade. Só que eu quero te contar um detalhe. Além daquela solução, tem uma outra. Eu sei, é mais difícil, é mais sutil, mas eu quero te mostrar. Por quê? Porque com valores pequenos é fácil. Ruim é quando tem valores enormes, que você tem que fazer MMC. Ali o MMC era 2. E quando o MMC for um número grande, piora a nossa situação. Quer ver? Me acompanha aqui. Vou te dar essa outra solução. 2 elevado a x mais 3 menos 2 elevado a x menos 1 igual a 240. Quem é o menor expoente? X mais 3 ou x menos 1? Independente de... Eu não sei quem é x, Rodrigo. Precisa? Claro que não. X menos 1 vai ser menor do que x, o quê? Mais 3. Sabe qual é a dica que eu quero te dar? Eu vou pegar esse que é o menor ali e vou botar em evidência. Como? Vou botar em evidência. E quando eu colocar em evidência, olha como é que vai ficar a brincadeira. 2 elevado a x menos 1, guarda. É isso que eu quero que você tenha lá do fundo do coração. De menos 1 para chegar a mais 3, eu tenho que andar quantas unidades? 4. Então vai ficar que multiplica 2 elevado a quarta. Isso já é ele mesmo? É. Menos 1. Só que, quanto que é 2 à quarta? 16. 16 menos 1 vai dar o que aqui? 15. E quando você tem 2 elevado a x menos 1 vezes 15, o 15 que está multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. E quando ele passa para lá dividindo, eu passo a ter 2 elevado a x menos 1 igual a 16. Epa! 16 você sabe. Agora ficou fácil. O que eu faço? 16 é 2 à quarta. E se 16 é 2 à quarta, 2 elevado a x menos 1 igual a 2 à quarta. E quando eu tenho essa igualdade, basta fazer o quê? Vai lá, x menos 1 igual a 4. Resultado idêntico ao anterior. X igual a 5. Valeu ou não valeu, meu aluno? Vamos agora para mais um caso com números maiores, para você entender. Olha, 5 elevado a x menos 2 mais 5 elevado a x mais 2 igual a quanto? 3.130.
Aí, aumentei os valores. E meu aluno, e agora? Aumentei os valores, mudou o processo? Jamais. É tudo igual, tudo que você já fez anteriormente comigo. Vamos lá, passo por passo, item por item, para você não errar. Quero sua ajuda. 5 elevado a x menos 2, como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2, mais 5 elevado a x mais 2 ficaria 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado, igual a 3.130. De novo, vem aqui e faça aquele artifíciozinho. Qual é? 5 elevado a x igual a A. Lembra para mim, 5 a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado. Vai dar 1 sobre 25 e aqui é o 25. Substituindo o A aqui e o A aqui, o que eu passo a ter? Acompanha. A vezes, lembra 5 a menos 2? 1 sobre 25 mais A vezes 5 ao quadrado. A vezes 25 igual a 3.130. Meu aluno, olha só, pergunto eu a você, o MMC ali agora é 25, mas se você olhar bem, vai ver que lá no alto tinha um 3.130. Poxa, vai ter conta? Vai. Muita conta? Um pouquinho, mais grande. Cuidado para não errar. Então, vamos lá. Faça comigo aqui. MMC, 25. Fazendo a conta, dá A, porque aqui é 1 vezes a 25 vezes 25 vai virar o quê? 625A igual, olha que conta enorme, 25 vezes 3.130, vira quanto? 78.250. Mas quando você faz essa soma daqui, vira 626A igual a 78.250. Esse 626 que está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. E quando vai para lá dividindo, olha que conclusão você chega. A igual a 125. Posso ser sincero? Aqui comigo fazendo, com você é rápido, né não? Agora imagina você lá na hora da prova, nervoso. E não acabou não. Você só achou o valor de quem? Show do A. Falta achar o mais importante, que é o valor do x. E o que eu tenho que fazer? Lembrar o artifício, que eu peguei 5 elevado a x igual a A. E se você achou que A é 125, show. Vou pegar 5 elevado a x igual a 125. E quando eu igualo, olha o que eu tenho agora. 5 elevado a x igual a 125. Aí é fácil, aí você já domina bastante. 125 vira 5a terceira. E se 5 elevado a x é igual a 5 a terceira, quanto vai ser x, hein? 3. Valeu? Mas pensa aí, aquilo que eu já comentei com você, eu estou fazendo uma maneira que teve conta. Tem uma maneira mais simples? Tem. Porém, é mais sutil, requer um pouquinho mais da sua atenção. Botar o menor termo em evidência, o de menor expoente em evidência. Como assim o de menor expoente em evidência? Irei lhe mostrar. Olha bem, outra solução para esse exercício. Pergunto a você, 5 elevado a x menos 2 mais 5 elevado a x mais 2. Quem eu boto em evidência? X menos 2 ou x mais 2? X menos 2. E quando eu faço isso, me ajuda. 5 elevado a x menos 2, olha aquela pergunta que a gente já se fez anteriormente. Ele é ele mesmo. Botou em evidência, quanto vem para cá? 1. Porém, de menos 2 para mais 2, tem que andar quantas unidades? De novo, 4. Então vai ficar 5 elevado a 4. Ah, Rodrigo, se por acaso, aqui fosse mais 5... x mais 5, você está em menos 2. Para chegar a mais 5, vai andar quantas unidades? 7. Você vai andar 7. Se por acaso aqui fosse mais 5, aqui seria 5 elevado a 7. Entendeu a ideia? Mas continuando no nosso exemplo mesmo. 5 elevado a x menos 2 é igual a 1 mais 5 à quarta, que é igual a 3.130. Quanto que é 5 à quarta? Lembra? Lembra? 625. Substituindo aqui, eu passo a ter 5 elevado a x menos 2, que multiplica o quê? 1 mais 625 vira o quê? 626, que está multiplicando, porém vai para lá o quê? Dividindo. E quando isso passa para lá dividindo, olha a conta que eu fico. 5 elevado a x menos 2 igual a 5. E quando você acha aquele 5 dali, eu te pergunto, qual o expoente dele? 1. E se o expoente dele é 1, basta igualar, porque as bases já são as mesmas, 5 e 5. X menos 2 igual a 1, só correr para o abraço, porque você concluiu que o x é igual a 3. Valeu! Calma lá! Dá para ir mais devagar? Já te dei alguns exemplos.
vou findar com mais um caso. Mais um caso que é super interessante observar. Quer ver? Olha essa equação agora aqui. 4 elevado a x menos 5 que multiplica 2 elevado a x mais 1, mais 16 igual a 0. Agora você está pensando, Rodrigo, não sei o que eu faço. Sabe sim. Sabe porque você já aprendeu isso comigo em outra aula, lá em potência. 4 elevado a x é o quê? É 2 ao quadrado elevado a x. E quando eu começo a substituir, aqui eu já tenho 2 elevado a x mais 1, que você aprendeu no exercício anterior, que era 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Se você já tem esse domínio, olha como vai ficar esse exercício. Veja, 2 elevado ao quadrado, no lugar daquele 4 elevado a x, isso tudo, menos 5 vezes 2 elevado a quanto? X mais 1. Meu querido, presta atenção. O 2 elevado a x mais 1, você já sabe que é o quê? 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Logo, mais 16 igualado a 0. Presta atenção agora. 2 elevado a x elevado ao quadrado vai ser a primeira parte, menos o 2 elevado a x mais 1, como a gente falou anteriormente, era o quê? 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Só que tem um 5 ali na frente. E se tem um 5 ali na frente, 5 vezes 2 vai virar o quê? 10, como se não era negativo, menos 10, que multiplica 2 elevado a x mais 16. Meu querido, artifício, 2 elevado a x eu vou chamar de a. E se 2 elevado a x eu chamei de a, passa a ter o que agora? Analisa comigo. A ao quadrado menos 10a mais 16 igual a quanto? 0. Poxa, uma simples equação de que grau? Do segundo, fórmula de Bhaskara. Isso é fórmula de Bhaskara, você lembra? Como é que é Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta era b ao quadrado, menos 4ac, lembra? Numa equação do segundo grau? Então, continua aqui comigo. Fazendo aqui, quais seriam os valores de a, as raízes dessa equação? A igual a 2 ou a igual a 8. Só que é a que eu quero achar? Não, era x. Mas quem era esse nosso azinho que eu igualei ali anteriormente? Era 2 elevado a x. Então, o que eu devo fazer? 2 elevado a x igual a 2 ou 2 elevado a x igual a 8, 1000. E quando você tem essas equações daqui, poxa, essa aqui é brincadeira. 2 elevado a 1, 2 elevado a x. Quanto tem que ser o valor de x aqui? 1. E aqui, 2 elevado a x igual a 8. Quem é 8? 2 a terceira. Quanto teria que ser o valor aqui? 3. Valeu ou não valeu, meu querido? Olha, depois desse aqui, eu vou frisar com mais um caso, para você guardar bem. Um caso parecido com esse, mas para você guardar bem essa ideia de potência. Vem comigo. Olha um outro exercício. 9 elevado a x mais 2 vezes 3 elevado a x mais 1. Menos quanto? 27. Isso tudo igual a 0. Puxa vida. Rodrigo, 9 elevado a x, 3 elevado a x. Olha onde tem a variável. Se a base é 3 e no primeiro é 3 elevado a x mais 1, você já sabe que é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. E aquele 9 elevado a x? Idêntico. Quem é 9? 3 ao quadrado. E aí ficaria como? 3 ao quadrado elevado a x, ou melhor, 3 elevado a x elevado ao quadrado. É isso que a gente vai fazer. Não tem mistério, não tem segredo. Esse é o caminho. Olha, 3 ao quadrado elevado a x mais 2 vezes, abriu aqui, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Da mesma maneira, esse 2 vezes esse 3 vai virar que valor numérico? 6. E aí eu passo a ter, troca aqui, 3 elevado a x, eu chamo de quê? A. Se 3 elevado a x eu chamo de A, quando eu trocar isso aqui, eu passo a ter o quê? A ao quadrado, mais o quê? 6a menos o 27 igual a 0. Mais uma vez, uma equação de que grau? Segundo, só que não vai me errar agora. Quais são as raízes aqui? A igual a 3 ou A igual a menos 9. Muitos cometem um erro fatal, você não. Se A é 3, no lugar de A vai entrar o quê? 3 elevado a x igual a 3, ou 3 elevado a x igual a menos 9. A gente já citou isso anteriormente. 3 elevado a x igual a 3, x é igual a 1. Agora, 3 elevado a x igual a menos 9, pode isso aqui? Não pode. Logo, se não pode, que símbolo é esse? Show. Não existe. Não existe quem em x. Valeu, meu querido. Olha, passo eu agora para uma questão que seria quase que um desafio. Poucos mesmo. Poucos solucionariam essa questão. Mas você vai ver.
como se faz essa questão de uma maneira legal, de uma maneira sutil. Acompanha comigo. 4 elevado a x mais o quê? 6 elevado a x igual a quanto, hein? 2 vezes 9 elevado a x. Nisso você se questiona, Rodrigo, eu não sei fazer isso. Por que não? Porque aqui 4 é 2 ao quadrado, 6 é 2 vezes 3 e 9 é 3 ao quadrado. Não tem termo comum? Não, realmente. Você vai se questionar e falar, não dá para fazer aquele artifíciozinho. Será que não? Olha uma dica que eu vou te dar. Presta atenção. Pega toda essa equação e divide pelo último. Ah, Rodrigo, eu queria dividir por 4 elevado a x. Pode. Queria dividir por 6 elevado a x. Pode. Mas eu estou te dando uma dica. Divide por 9 elevado a x. Logo que é o maior. O que ocorre? Fica 4 elevado a x sobre 9 elevado a x mais, olha, 6 elevado a x sobre 9 elevado a x igual a 2 que multiplica 9 elevado a x sobre 9 elevado a x. Como isso aqui nunca vai ser zero, posso cancelar. E quando eu cancelo, olha o que eu passo a ter. No lugar do 4, fica 2 ao quadrado. No lugar do 9, 3 ao quadrado. No lugar do 6, 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Cortou, lembra? Aqui o 9 elevado a x é a mesma coisa, 3 ao quadrado. Só que aqui você vai tomar um cuidado enorme. O que é esse 3 ao quadrado elevado a x? É 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, que poderia cortar uma vez. E quando você cortasse uma vez, olha o que eu passo a ter aqui agora. 2 terços elevado a x elevado ao quadrado. Por quê? Ambos já estão ao quadrado. Ambos estão elevados ao mesmo expoente. 2 terços elevado a x, isso tudo elevado ao quadrado. Como eu disse para você, simplificando um 3 elevado a x com um desses quadrados aqui, você teria 2 elevado a x sobre 3 elevado a x, que dá 2 terços elevado a x menos 2. Agora sim, o 2 terços elevado a x eu chamo de a. E quando eu chamo de a, ó, 2 terços elevado a x igual a a, logo passa a ter que equação do segundo grau? Olha lá a equação. A ao quadrado mais a menos 2 igual a 0. Logo, quais serão as raízes? A igual a menos 2 ou a igual a mais 1? Meu querido, acompanha comigo então o que vai ocorrer. 2 terços elevado a x, uma hora igual a quanto? Menos 2. Outra hora, 2 terços elevado a x igual a 1. Só que aqui eu já te ensinei, aqui eu já te falei. Poxa, tem x aqui? Não existe. Porém, aqui existe x? Existe. Porque 1 é 2 terços elevado a 0. E aí? E aí? Olha a solução. Primeiro caso, não existe x. Segundo caso, x igual a 0. Qual seria a nossa solução então, hein? X igual a 0. Valeu, meu querido. Vamos agora para as nossas inequações. E deixa eu te falar. Quando entra na inequação exponencial, você tem que lembrar bem uma coisa super importante. Lá em função exponencial eu te ensinei. Quando a base está entre 0 e 1, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. Ótimo. Quando a base é maior do que 1, a função é o quê? Crescente. Ué, Rodrigo, o que isso me ajuda na inequação? Irei lhe mostrar. Me acompanha e veja. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Primeiros exercícios de inequação exponencial. 8 elevado a x menor ou igual, peguei logo um pouquinho pesado com você. Raiz quinta de quanto, hein? 16. Quem é a raiz quinta de 16? 8 elevado a x, vira o quê? 2 ao cubo elevado a x. Raiz quinta de 16 é raiz quinta de 2 à quarta. Logo, lembra essa fração daqui? Isso daqui, ó, é uma potência, 2 elevado a 4 quintos. E aqui multiplica, logo terei 2 elevado a 3x menor ou igual a 2 elevado a 4 quintos. As bases são iguais? São. Usa-se o sinal da inequação nos expoentes. Só que, só quero que você olhe uma coisa. Quem são as bases? 2. Se as bases são 2, é maior do que 1? É. E se é maior do que 1, 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Quanto maior o expoente, maior o resultado ou menor o resultado? Show, maior. E se é maior o resultado, obedece à lei da inequação. Quanto maior o expoente, maior o resultado. Ou seja, repete o sinal da inequação normalmente. Ficaria 3x, o quê? Menor ou igual a 4 quintos. Sem medo, sem erro. 3 vezes 5, 15, resultado final, x menor ou igual a 4 quinzeavos. Valeu? Vamos para outro caso, outro exercício. 1 sobre 25.
Já fiz de propósito. 1 sobre 25 elevado a 2x mais 3 maior do que 1 sobre quem? 125 elevado a quanto? X mais 1. Meu aluno, para você, quem é 1 sobre 25? 1 sobre 5 ao quadrado. 1 sobre 125. 1 sobre 5 ao cubo. Como é que ficaria isso daqui? 1 sobre 5 ao quadrado elevado a 2x mais 3 maior do que 1 sobre 5 ao cubo elevado a x mais 1. Esse 1 eu posso dizer que está elevado a 2, elevado a 3, elevado a qualquer valor, porque 1 elevado a qualquer um desses valores sempre continua dando quanto? 1. Excelente. Logo, aqui eu vou elevar todo 2. Elevando todo 2 fica 1/5 elevado a 4x mais 6. E do lado de lá ficaria 1/5 elevado a 3x mais 3. Agora tá primordial. O que eu falei para você tomar cuidado. A base é quanto? 1/5. E se a base é 1/5, está entre 0 e 1. E se está entre 0 e 1, você cai naquela função crescente ou decrescente? Decrescente. E se é decrescente, quanto maior o expoente, menor o resultado. Rodrigo, eu não consigo entender. Não consegue, não? Então, vamos fazer uma conta rápida. 1/6 ao quadrado. 1/6 ao quadrado dá 1/4. Quanto que é 1/4? 0,25. 1/6 ao cubo dá 1/8. Quanto que é 1/8? É 0,25? 0,125. É maior ou menor? Menor. Mas, Rodrigo, o expoente era maior. Sei, embora o expoente é maior, o resultado é menor. Logo, numa inequação, toda vez que a base estiver entre 0 e 1, olha o dilema que vai ocorrer. Aqui, quando você comparar os expoentes, eu inverto, olha, eu inverto o sinal da equação. Fica 4x mais 6, o quê? Se aqui era maior, aqui virou o quê? Menor. Menor do que quem? 3x mais 3. Daqui em diante é só conta. E você sabe, passa x para cá, passa 6 para lá, resultado final. X menor do que quem? Menos 3. Olha, isso, meu aluno, você não pode errar. Você não pode esquecer. Vamos ver mais um caso. 9 sobre 12. Lembra? Essa maldade eu já te ensinei antes na equação. Que o pessoal olha para cá e fala, ih, impossível, nem faço. Deixa o seu concorrente nem fazer. Porque 9 sobre 12 e 9 e 16, ele vai dizer 9 e 9. Embaixo, 12 e 16, não dá. Claro que dá. No primeiro 9 e 12 avos lá, o que você tinha que fazer? Simplificar por 3. Quando você simplifica por 3, eu passo a ter que fração, hein? Me ajuda? 3/4 elevado a 2x mais 1. E aqui, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, elevado a 3x menos 2. Esse aqui não muda nada. Agora aqui ambos estão elevados ao quadrado. Vai multiplicar por 2 ou não vai? Vai. E quando multiplica por 2, temos 3/4 elevado a 2x mais 1 menor do que quem? 3/4 elevado ao quê? Multiplicando por 2, 6x menos 4. As bases são iguais? São. Não erre. Não erre. As bases são maior do que 1 ou menor do que 1? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1. E se a base está entre 0 e 1, meu aluno, olha o que eu quero contar com a sua ajuda. 2x mais 1 o quê? Menor? Não. 2x mais 1 o quê? Maior. Maior do que quem, meu aluno? 6x menos 4. E se 2x mais 1 é maior do que 6x menos 4, passo 6x para a esquerda e 1 para a direita. Como é que eu tenho? Menos 4x maior do que menos 5. Mas guarda, se menos 4x é maior do que menos 5, eu tenho que multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, a inequação muda o que? Todos os sinais da inequação e aquele sinalzinho do meio. Olha como é que vai ficar quando eu multiplico por menos 1. 4x, o que agora? Menor do que 5. E se 4x é menor do que 5, qual é o valor de x, hein? Menor do que 5/4. Vamos agora para mais um caso, e um caso difícil, onde muitos erram. Mas presta atenção, x elevado a 2x menos 3 menor ou igual a x elevado a x mais 2. Nesse momento, o meu aluno fala para mim, e aí, Rodrigo, quem é x? Realmente, não sei. O x está na base já. Eu sei que a base é a mesma, mas você não sabe se o x está entre 0 e 1 ou é o quê? Maior do que 1. Logo, quando ocorre isso, você vai supor dois casos. Quais? Primeiro caso, o x, o quê? Entre 0 e 1. Segundo caso, o x maior do que 1. E no finalzinho, eu vou te dar uma dica que poucos sabem. Olha bem,
Acompanha comigo e veja. Primeiro caso, x entre 0 e 1. Fazendo x entre 0 e 1, eu vou ter 2x menos 3 maior ou igual. Por que maior ou igual a x mais 2, Rodrigo? Porque se lá estava menor ou igual, entre 0 e 1 inverte esse sinal. É ou não é? E quando eu inverter esse sinal, ficou 2x menos 3 maior ou igual a x mais 2. Passando para cá, x maior ou igual a 5. Nisso você se questiona. Ué, você virou para mim e falou que o x estava entre 0 e 1 e aqui me dá uma solução com x maior do que 5. Olha aqui embaixo, solução igual a vazio, meu amigo, conjunto vazio. Por quê? Porque não tem interseção. Mas presta atenção, acabou o exercício? Você pegou o primeiro caso, entre 0 e 1. E se o x for maior do que 1? Vamos lá. Segundo caso, para x maior do que 1, teremos 2x menos 3. Olha, não inverte o sinal da equação. Menor ou igual a x mais 2. Puxando x para cá, jogando 3 para lá, deu o quê? X menor ou igual a 5. Meu aluno, o x é menor ou igual a 5. E a gente botou lá na condição lá inicial de existência o quê? X maior do que 1, não era isso? Se o x é maior do que 1 e o x é menor ou igual a 5, como é que fica essa solução daqui? X pertence a reais, tal que 1 seja o que agora? Menor do que x, que por sua vez seja menor ou igual a 5. Aí você fala, ah, moleza, acabou. É só isso. E vou embora para casa. Guarda isso. Nesse tipo de equação exponencial, quando a base é x, você tem que tomar um cuidado enorme. Sabe por quê? Porque olha uma maldade tremenda que eu vou te ensinar agora. Acompanha comigo. X pode ser 1. Como é que é? X pode ser 1. Se eu resolver isso daqui, você vai ter 1 elevado a quem? Substituindo lá no lugar dele. 2 menos 3 menor ou igual a 1 elevado a 1 mais 2. Quanto que dá isso aqui? Dá 1 elevado a menos 1. 1 elevado a menos 1 é 1. Que por sua vez 1 elevado a 3, que também é o quê? 1. Ah, Rodrigo, e aí? E aí, meu amigo? Como aqui tem um sinal de igual, vale ou não vale? Claro que vale, porque isso também é igual a isso. E se vale o igual, eu lhe pergunto, o que você acabou de concluir? Que além daquele intervalo 1 menor do que x, que por sua vez menor ou igual a 5, você tem que solução também? 1. Valeu ou não valeu? Isso é importante. Aqui termina a minha aula de equação e inequação exponencial. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, a minha dica de estudo para você é o seguinte: exercício. Como você viu na aula de hoje, foram só exercícios. Então você tem que praticar bastante, exercitar ao extremo, porque assim você vai conseguir chegar a uma perfeição um pouquinho maior. E com isso vai chegar também ao seu objetivo, que é passar nos principais concursos. Tá bom? Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Um abraço, até mais. Na aula de hoje estudamos as equações exponenciais. Presta atenção, na solução das equações exponenciais sempre devemos o quê? Igualar as bases. Depois que as bases são iguais, você iguala os expoentes. Essa é a grande dica das equações exponenciais. E vimos também as inequações exponenciais. Meu aluno, inequações exponenciais, importantíssimo lembrar da base. Se a base estiver entre 0 e 1, quando você comparar o símbolo da inequação, deve invertê-lo. Se a base for maior do que 1, quando você comparar, não muda o símbolo da inequação. Meu amigo mestre, você viu que a aula de hoje foi toda pautada em exercícios. Então, aconselho a você trabalhar também com seu aluno o quê? Exercícios que abordem fatos da vida prática. Como pegar uma célula com determinado tempo de vida, fazer uma funçãozinha exponencial, de maneira que no final ele monte uma equaçãozinha. Isso é interessante, para ele gostar um pouco mais da matéria. Um abraço, foi um prazer tê-lo aí. Até